Quando você conquista a si mesmo, nenhuma força externa é capaz de te dominar. Nada nem ninguém no mundo será capaz de te abalar se você aprender isto. Imagine um instante suspenso no tempo, o silêncio antes da tempestade. O mundo inteiro parece te observar, como se esperasse o seu próximo movimento. É nesse instante, nesse espaço entre o ontem e o amanhã, que se decide quem você realmente é. A maioria se encolhe. Alguns hesitam, mas há os que avançam, não porque não sentem medo, mas porque aprenderam a não ser escravos dele. É aqui que nasce o verdadeiro poder, no controle silencioso de si mesmo. Durante toda a história humana, os grandes nomes que moldaram civilizações não foram aqueles que viveram vidas fáceis. Eles não tiveram o vento a favor. Eles aprenderam a velejar mesmo em meio a furacões. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Carnegie ergueu impérios partindo do nada. Abraham Lincoln perdeu mais eleições do que venceu, até escrever seu nome na eternidade. Walt Disney foi rejeitado por dezenas de jornais que disseram que ele não tinha imaginação suficiente. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de criar uma das marcas mais icônicas da história moderna. Eles entenderam algo que poucos compreendem. O que acontece fora nunca terá mais poder do que aquilo que você decide dentro. A verdadeira guerra nunca foi contra o mundo. Foi contra a sua própria mente. As pessoas perdem tempo demais tentando controlar as marés, quando poderiam aprender a dominar o leme. Tentam mudar opiniões, circunstâncias, julgamentos. Querem aprovação, querem validação, querem garantias. Mas o mundo não se curva a quem implora. Ele se curva a quem se ergue. Quando você muda a sua estrutura interna, nada mais te afeta. O olhar que te julga, a palavra que te fere, o fracasso que te assombra, tudo perde força diante de alguém que já decidiu quem vai ser. O segredo não está em se blindar do mundo, mas em se tornar tão inabalável que o mundo não consegue mais te desequilibrar. E isso começa na mente. A mente é o maior campo de batalha da humanidade. Cada pensamento é uma semente, ou constrói um império ou alimenta uma prisão. Aquele que controla sua mente não precisa controlar mais nada. É por isso que reis caíram, impérios ruíram e impérios foram erguidos. Tudo começou na mente de alguém que acreditou ser possível. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não era uma metáfora romântica. Era uma lei silenciosa, impiedosa, mas justa. Aquilo que você planta na mente, inevitavelmente floresce na realidade. A dúvida é a arma mais afiada do fracasso. Ela sussurra no ouvido: você não é suficiente. Você não está pronto. Você vai falhar. A maioria ouve, acredita e se ajoelha. Os poucos que vencem, ouvem, mas não obedecem. Para dominar a mente, é preciso entender que pensamentos não são ordens. São apenas sugestões. A diferença entre um império e uma ruína está em qual sugestão você decide obedecer. Quando você decide conscientemente qual narrativa vai guiar sua vida, nada mais te atinge. O medo deixa de ser uma prisão e se torna combustível. A dúvida deixa de ser paralisante e se torna estratégia. A crítica deixa de ser veneno e se transforma em prova de que você está no caminho certo. Veja, toda a mente humana foi condicionada desde cedo. Você ouviu: isso é perigoso, isso é impossível, isso não é para você, tantas vezes que passou a acreditar que essas frases eram fatos, quando na verdade eram apenas os limites mentais de outras pessoas projetados sobre você. Mas há uma linha invisível que separa os que vivem dentro da narrativa dos outros e os que escrevem a própria história. Cruzar essa linha exige clareza brutal. Clareza não é apenas saber o que você quer, é saber com tanta força que nada mais tem poder de desviar o seu olhar. Quando Walt Disney foi ridicularizado, ele já via castelos onde os outros viam terrenos vazios. Quando Henry Ford foi chamado de louco, ele já escutava motores rugindo no futuro. Clareza é visão que queima mais forte que a dúvida. E essa visão não nasce de fora. Nasce de um propósito forjado no silêncio. Não é sobre riqueza pelo luxo, poder pela vaidade ou sucesso pelo aplauso. É sobre dominar o único território que realmente te pertence:
Você mesmo. Quando isso acontece, o resto vem. O dinheiro é consequência. O respeito é consequência. A influência é consequência. Você não precisa de sorte, precisa de estrutura. Você não precisa de motivação, precisa de propósito. Você não precisa de validação, precisa de convicção. O mundo moderno está saturado de vozes tentando te dizer quem ser, como agir, o que pensar. Influenciadores vendem ilusões embaladas em filtros. Empresas vendem felicidade em parcelas. Políticos vendem esperança por votos. A maioria se perde na neblina. Mas os poucos que vencem são aqueles que se tornam faróis. Não precisam seguir a luz de ninguém, porque aprenderam a acender a própria. E é aqui que a disciplina entra. A disciplina não é glamour. Não é palco nem aplauso. É silêncio. É a madrugada em que ninguém está vendo. É levantar quando a mente grita para desistir. É dar um passo quando a emoção diz que não vale a pena. A disciplina é a ponte entre a ideia e a realidade. Edison não acendeu a lâmpada com esperança. Ele acendeu com tentativa após tentativa, falha após falha, até que o impossível se curvou. A disciplina é o escudo contra essa oscilação do mundo. Quando você tem disciplina, não importa se está motivado ou não. Você age. E agir é o que separa os que sonham dos que constroem. A ação sólida é o golpe que quebra o ciclo do medo. Não espere sentir-se pronto. Não espere o cenário perfeito. Não espere permissão. Nenhum império foi construído por quem esperou. Foi construído por quem decidiu. Mas agir cegamente também não basta. É preciso estratégia, manipulação, persuasão, poder, palavras que assustam os fracos, mas constroem impérios nas mãos dos sábios. O poder não é mau, ele apenas revela quem você é. Persuasão não é enganar, é mover corações, direcionar pensamentos, inspirar ações. Quem domina a arte de influenciar deixa de ser marionete e se torna maestro. Carnegie não construiu seu império apenas com aço. Construiu com persuasão. Jobs não vendeu apenas tecnologia, vendeu uma visão. Lincoln não governou apenas com autoridade. Governou com palavras que cortavam como espadas e curavam como bálsamos. Manipular não é mentir, é entender a natureza humana tão profundamente que você sabe onde colocar cada peça no tabuleiro. O mundo é um jogo, alguns são peças, outros são jogadores. Quando você entende como o poder se move, nada mais te surpreende, nada mais te afeta. Mas poder sem direção é destruição. E é por isso que propósito e ética são os alicerces. O verdadeiro poder é silencioso, estratégico e inevitável. Ele não precisa gritar, porque já conquistou. Você não precisa lutar contra todos. Precisa lutar contra a versão de si mesmo que aceita migalhas quando nasceu para o banquete. E nesse caminho haverá resistência. Sempre há. A dúvida vai voltar, as vozes vão gritar, as quedas virão. E é aí que a adaptabilidade se torna sua arma secreta. Quem não se adapta, morre, não fisicamente, mas mentalmente. Impérios caíram por não enxergarem o novo. Indivíduos fracassam por não aceitarem o fluxo da mudança. Adaptar-se não é fraqueza, é inteligência. A água vence a rocha não pela força, mas pela paciência. Você não precisa ser imbatível, precisa ser imparável. E quando a resiliência se une à clareza e à disciplina, nasce algo que ninguém pode quebrar: constância. O tempo se curva diante de quem insiste. A vida não resiste ao inabalável. A gratidão, então, se torna sua âncora. Não a gratidão vazia de frases de efeito, mas aquela que vem do entendimento profundo de que cada golpe, cada queda, cada humilhação, cada não foi uma peça do quebra-cabeça. A gratidão te torna perigoso, porque ninguém pode derrubar alguém que já encontrou força nas próprias cicatrizes. Nada mais te afeta quando você entende que tudo foi combustível. E é assim que se conquista a liberdade. Liberdade não é ausência de dor, é domínio sobre ela. Liberdade não é controle sobre o mundo, é controle sobre a si mesmo. Liberdade é poder olhar para qualquer obstáculo e dizer: você não me define, eu defino você. O mundo respeita quem se ergue mesmo sangrando.
E agora é a sua vez de erguer-se. Não por aplauso, não por status, não por vaidade, mas porque existe uma versão de você, silenciosa, poderosa, inabalável, esperando ser libertada. Nada mais vai te afetar quando você parar de viver como espectador e decidir viver como protagonista.